CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nesse momento nos assistem pelo nosso canal do Facebook, pelo nosso canal também no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Divino Mestre, nosso amigo Jesus, nos abençoe a todos e nos inspire. Hoje o nosso estudo, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item hoje a ser estudado é o item 9, a cólera. Quem vai nos fazer o estudo é o Agalhardô. A Silvana vai fazer a sustentação na hora do passe. E eu tenho aqui alguns avisos a serem dados. Eu vou iniciar pela nossa programação doutrinária. A casa oferece vários horários de estudo. Nós temos estudo da doutrina e temos também estudo dos livros de André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis e mais os livros da codificação. E nós temos vários horários, de segunda a segunda, na verdade, porque tem domingo, tem sábado. Sábado nós temos o estudo, a palestra, onde é feito o estudo do Livro dos Espíritos. Então, se vocês quiserem, como são muitos horários, a gente tem aqui na frente, tem na livraria também um marcador de página agora com todos os horários do estudo que nós temos aqui no CEAP. Então, estão todos convidados a virem para o estudo, porque na palestra a gente ouve, tem um entendimento, tem muitas dúvidas, e no estudo não. No estudo você pode tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, e é aqui que e o estudo sistematizado é onde a gente consegue melhor enfrentar, tirar nossas dúvidas e ir aprendendo a enfrentar nossas dificuldades, né? Porque a gente está num planeta de provas e expiações, o que não nos falta são as provas e as expiações. Então, estão todos convidados a vir estudar. A gente tem também as lives, mas nós temos já os nossos cursos presenciais. A gente tem também o atendimento fraterno, que acontece sempre depois da reunião pública. E se algum de vocês tiverem interesse em conversar com o trabalhador da casa, ter algum esclarecimento, e o atendimento fraterno, o objetivo é sempre esclarecer esses nossos irmãos que chegam à casa espírita, né, buscando as respostas para suas dificuldades, para suas aflições, uma conversa sempre com base na doutrina espírita. Então, se algum de vocês estiver interessado em conversar com um trabalhador, nossos médios, é só depois da palestra continuar sentadinho que a gente vai encaminhar um médium, um trabalhador, para que possa orientá-los melhor. A gente tem a nossa livraria, está sempre funcionando depois das palestras, e a gente está com uma boa diversidade de títulos. Então, depois, quem quiser conhecer, depois da palestra também ela vai estar funcionando. Vamos falar da nossa obra social, Antônio de Aquino, que a gente já está com cerca de 350 famílias assistidas. Então, a gente tem essas crianças, esses responsáveis que vêm à casa, que chegam aqui de manhã, tomam um café, depois almoçam, vão para a evangelização. E então, por isso, a gente está sempre pedindo doação de mantimento, porque essas famílias recebem cesta básica. E não está fácil não montar essas 350 cesta básica, 350 famílias, mas sempre aparece uma ou outra
com a necessidade e a gente procura sempre ajudar. Então, a gente pede sempre a vocês que, se puderem ajudar, a gente tem ali fora, preso na parede, um adesivo com tudo que a gente precisa, todos os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. E, fora isso, a gente sempre pede ajuda com chocolate, Nescau, né? Manteiga, tudo que a gente dá compõe o nosso café da manhã para as nossas crianças aqui, porque eles chegam e tomam café, tomam suco, e a gente procura recebê-los da melhor forma possível, e a casa sempre procura dar um cafezinho reforçado para eles, né? E é uma quantidade bem grande. Então, a gente continua pedindo a ajuda de vocês, sempre que possível, que for ao mercado, que puder comprar mais um quilinho, um macarrão parafuso, um óleo. A gente sabe que que as coisas estão bem caras, mas quem puder colaborar com um quilinho de algum alimento não perecível já vai ajudar muito. A gente também aceita doação de roupa, calçado, que estiver em bom estado, porque essas roupas, esses calçados, além de serem doados para a comunidade, quando eles estão em bom estado, também a gente consegue vender, e essa renda é revertida para a obra social e para a manutenção da nossa casa. Então, e também quem tiver, gente, interessada em conhecer o trabalho voluntário, depois também pode conversar com o Newton, vir aqui no sábado, conversar com o Newton e com a Adilane, para conhecer o trabalho, ver onde melhor se encaixa. A cozinha está sempre precisando, evangelização. Esses lugares do fundo, a gente destina sempre para os nossos irmãos que estão ali na salinha do tratamento, que acontece junto com a reunião pública. Então, a gente pede que eles sentem ali na parte de trás, porque aí os médiuns, na hora do passe, já sabem que quem está ali atrás já recebeu o passe na outra salinha. Vou pedir também que, se possível, desliguem ou ponham no modo vibra os celulares, para que não toque na hora do estudo, porque sempre tira a nossa atenção e dá também uma certa interferência nos aparelhos. Então, quem puder, por favor, de pôr no modo vibra ou desligar, a gente agradece. Nós vamos fazer agora a leitura. A gente sempre inicia com a nossa leitura de harmonização, que é uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, do autor espiritual Emmanuel, com a psicografia do nosso Chico Xavier. E o título de hoje, nós vamos hoje fazer o estudo do capítulo 72, que tem como título Transitoriedade. E Emmanuel nos traz uma citação de Paulo, que está nos Salmos, é o Salmo 102, do versículo 26, e diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a sabedoria do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo?
Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus. Pedir a Jesus, esse nosso amigo tão querido, que esteja conosco nesse momento, onde vamos estudar mais uma vez o Evangelho do Cristo. Pedimos a esses espíritos que nos assistem nessa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e tantos outros amigos que aqui se encontram, esses espíritos que prepararam esse ambiente para nos receber com tanto carinho. Pedimos ao mentor do nosso companheiro Agalhardô que possa ajudá-lo e que as suas palavras possam penetrar em nossos corações como semente e que possam florescer e frutificar. Que seja então, em nome dessa espiritualidade que nos assiste, que pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura de um trecho do Evangelho para que depois o Agalhardô possa dar continuidade ao estudo. A cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que realmente é e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então o que acontece? Ela se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai, e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedades, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuís à personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. Agora eu vou passar a palavra para Agalhardô, para que ele possa nos trazer o estudo que ele preparou. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados,
Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, para que nós todos possamos captar, através da intuição, da inspiração, e através dos nossos guias protetores, todas as informações que serão passadas para nós aqui hoje, através do estudo do capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a cólera. Estávamos lembrando, aqui a irmã estava falando, nós temos uma viagem no tempo, viagem de séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, e que nós viemos constantemente trabalhando as nossas virtudes, aquelas que são boas, aprimorando cada vez mais e burilando aquelas que no passado foram necessárias até ser um pouco brutas para que nós pudéssemos chegar até os dias de hoje. Então, hoje, falando sobre a cólera, nós vamos falar muito sobre o egoísmo, o orgulho, que são sentimentos naturais ainda para nós, seres humanos, habitantes do planeta de provas e expiações, que foram necessários para nós, para que nós pudéssemos ativar a lei da conservação dentro de cada um de nós. Então, a lei da conservação foi necessário nós utilizarmos a ira, a cólera, o orgulho e por aí vai, para que nós pudéssemos chegar até hoje. Só que a nossa continuidade da vida, o nosso dia a dia, nós temos que ir nos burilhando, procurando nos acertar, procurando nos melhorar, para que nós possamos também caminhar através desse progresso constante que Jesus oferece a cada um de nós. Progresso esse que aconteceu certa vez com Chico, quando ele estava lá no centro espírita, lá em Uberaba, estava ele, o irmão dele, mais a esposa do irmão dele. Eles abriram o centro espírita e começaram a fazer estudos do Evangelho. O irmão dele teve que se ausentar, depois a esposa do irmão dele, que é a cunhada dele, teve que se ausentar. E ele disse a Emmanuel que ele iria se ausentar também, porque não tinha ninguém para que ele pudesse levar as informações do Evangelho. E o Emmanuel falou para ele: não, você vai continuar ministrando os cursos, a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele disse: mas, mano, não tem ninguém para que eu pudesse ministrar. Ele continua estudando o Evangelho. Então ele continuou estudando o Evangelho. Depois de certas reuniões dele, com ele, assim ele pensava, e certa feita o Emmanuel tirou o véu que cobria os seus olhos e ele observou que o salão estava cheio de espíritos assistindo às aulas do Evangelho. Então, nós, quando viemos lá de antanho, lá dos primórdios, do primitivo, para chegarmos até o dia de hoje, todas as nossas virtudes que nós trabalhamos até hoje, elas também são trabalhadas quando nós estamos no corpo de carne e quando nós também estamos fora do corpo de carne. Aqui, no caso, tem muitos espíritos desencarnados que estão aqui assistindo às palestras, às reuniões públicas, já se preparando para reencarnar. Então, todos nós que aqui estamos, nós não estamos sós. Estamos com esses irmãos que já estão aqui também fazendo, vamos assim dizer, o seu pré-vestibular para reencarnar. Como reencarnar? Por que reencarnar? O que é a reencarnação? Porque a doutrina espírita, ela está com 160 anos hoje, 165 anos hoje conosco, mais acirrada uns 50 anos, que está trazendo essas informações para nós.
poucos foram aqueles simpáticos à doutrina espírita que desencarnaram e estão do outro lado para retornar. Então, todos esses nossos queridos irmãos estão tendo a oportunidade de assistirem reuniões públicas, presenciais, através de live, etc., para se fortalecer e saber o que é a reencarnação e o que é que eles têm que fazer na reencarnação, acentuando assim o seu planejamento e o seu roteiro escolhido por eles para aqui chegar e dar continuidade ao aprendizado. E nós hoje podemos até dizer que nós temos muitas coisas a nosso favor. Temos Jesus que trouxe todas as informações para nós. Trabalhou o cristianismo para nós, Jesus, através do amor e da justiça. Temos Allan Kardec que trouxe para nós o Pentateuco, que são 5 livros que, se nós estudarmos esses livros, conforme a irmã disse, que nós temos curso aqui a respeito, nós não precisamos estudar outros livros, a não ser esses 5. E nós fazemos esse curso 20, 30 anos. E cada vez que nós estudamos uma página, depois de ter lido ela 30, 40 anos, nós descobrimos novidades ainda dentro do Evangelho. Então, o Evangelho está, e todas as obras do Pentateuco estão atualizadíssimas para todos nós. E a outra que nós temos aqui também é o Chico, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, que trouxeram, esmiuçaram através de exemplos, através de livros, também muitas informações, nos dando beabá do que nós somos. Somos um corpo que tem um espírito? Somos um espírito que tem um corpo? Então nós somos um espírito viajores do universo, hoje acentuado no planeta Terra, com um corpo, para termos o nosso direcionamento da nossa vida e o nosso aprendizado. E nós temos, hoje, nós brasileiros, temos mais ainda uma carta mais acentuada para nós, que nós temos um livro, tenho certeza que tem ali na livraria, que todo espírita deve ler ele mais ou menos umas 10 vezes para aprender o que é o Brasil. Para aprender o que somos nós, povo reencarnado no Brasil. Então, conforme aqui fala para nós fomos lá de fora, povo que estava lá na teimosia do aprendizado, e estamos tendo outra oportunidade aqui, numa terra mais fácil de nós lidarmos nos nossos embates, que fica mais prático. E para mostrar como que é esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, aqui nos traz umas 10 linhas que nós vamos ler. Esse livro, de Humberto de Campos, ele já estava pronto na espiritualidade. Humberto de Campos apenas leu e passou para o Chico. Esse livro também é da espiritualidade. A doutrina espírita não tem uma vírgula do homem. A doutrina espírita, ela é dos espíritos. Certa feita, disseram que a doutrina era de Kardec. Ele disse que não. A doutrina era dos espíritos. Ele apenas era o organizador, que nós chamamos de codificador. Então, nós temos hoje um manancial de sabedoria através desses 5 livros, que traz todas essas informações para nós, sinceras, honestas e diretas para nós, sem a incursão do ser humano. Então aqui, na página 17, fala assim para nós. Dentro de outras palavras antes, Jesus fala assim para Ismael: instalaremos aqui no Brasil uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa. Para a nação mais humilde da Europa.
Então nós somos um povo europeu que aqui estamos nos burilando e nos aprimorando um para com o outro. Então, por isso que nós temos que ter mais zelo com o nosso sentimento em relação ao outro, em relação, como nós vamos ver, aos pensamentos, aos nossos atos. Porque a doutrina fala para nós, mostra para nós, nós não somos João, Manel e Joaquim, não. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos. E nós temos que colocar isso dentro da nossa mente para que nós passamos a participar da verdadeira família, que é essa família universal. Então, um dos exemplos muito típicos que nós temos é a nossa obra Antônio de Aquino. A participação que nós temos com esses nossos irmãozinhos que aqui chegaram, que também são europeus, nossos irmãos que vieram de lá para cá. E continuando diz, instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados nos sentimentos da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá. Então, quantos irmãos de escola em termos de sabedoria, de exemplo, nós já tivemos aqui no Brasil? Muitos que vieram aqui, trouxeram seus exemplos, exemplificou para nós a fraternidade e a caridade, e nós seguimos seus passos. Igual Jesus. Jesus é nosso modelo. E acentuou esse modelo com esses irmãos que aqui vieram, marcando também a sua presença aqui no planeta e continuam marcando. Porque nós agora, né, conforme nós estamos passando esse momento dessa cólera que está aí no planeta todo, nós estamos passando por um processo também de mudança, de novos irmãos que serão imigrantes aqui de outros orbes, em termos de outros planetas que chegarão aqui também para alavancar o progresso do nosso Brasil. E diz assim, no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir, aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará focalizado o coração do mundo. Então, nós ainda temos esse livro, que se nós lermos ele, nós vamos ver que nós estamos reencarnados no Brasil e tem um propósito para tudo isso. Não caímos de paraquedas. Estamos no lugar certo, no convívio certo, com todos aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos aprimorando os nossos sentimentos. Assim sendo, aqui falando para nós a cólera, que quando fala aqui para nós, que é um dos itens do bem-aventurado, os que são mansos e pacíficos, que na verdade é um convite à reflexão sobre as nossas ações e reações diante do nosso próximo. Ser manso, ser pacífico, ação, reação. Eu tenho o hábito de dizer que tem eu não sei qual é o nome, um apetrecho, vamos dizer assim, que chama-se bumerangue. O bumerangue, nós atiramos ele, ele volta a nós. Se nós o atiramos ele com ira, com cólera, ele vai devastando tudo e volta a nós infectado com aquelas cóleras também. Então,
é só nós atirarmos ele, esse bumerangue, mas infestado de caridade, de amor, de fraternidade. Então ele vai elaborando belos serviços, belas tarefas e retorna a nós, fortalecidos também nessas tarefas. Então, o item 1 fala assim para nós: bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Aqueles que compreendem a lei de Deus e compreendem o próximo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então quer dizer que tem pessoas que não são filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Agora, tem uns que são reconhecidos de imediato. Outros são filhos de Deus, mas ainda são rebeldes. São rebeldes da caminhada. E isso a gente vê durante o nosso dia a dia. E o item 4, esmiuçando, fala assim para nós: por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Então nós temos que respeitar sempre o outro, estar sempre presente dentro do possível. Não é fazer o impossível para chegar ao outro, é dentro do possível. Ser útil na medida do possível. É a gente dar aquilo que nós temos, o melhor de nós. E continuando, fala assim para nós: raca entre os hebreus era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Por que Jesus fala isso? Porque todos nós tivemos uma origem e nós temos a nossa meta ser espírito puro. E para nós lá chegarmos, nós dependemos um do outro. Nós crescemos com o outro. O livro dos Espíritos mesmo fala para nós que nós nunca deveremos ficar só. Nós nunca deveremos ficar isolados. Nós temos que estar sempre envolvidos com o outro para que nós possamos crescer. Para que nós possamos confabular o sim, sim e o não, não, aí nós temos a oportunidade de crescer. Porque se nós ficarmos isolados, só fica valendo aquilo que eu estou pensando. E o que eu estou pensando é certo? Já foi trabalhado para ser certo? Então nós temos que ter envolvido. Ah, mas Deus então tem que te colocar no lugar onde todos têm. Mas nós temos uma coisa que o Pai respeita muito, que é o nosso livre-arbítrio. Nós somos espíritos individuais, somos individualidade e nós temos que crescer por nós mesmos. O mérito é daquele que se esforça. Podemos um ajudar o outro e todos crescerem juntos. E continuando diz assim para nós: é evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ser tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. A lei de amor é a lei de Jesus. A lei da caridade é a lei de Deus, que está presente em cada um de nós. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz para nós que a lei de Deus está na nossa consciência. E ela está sendo trabalhada por nós desde os primórdios. E nós que temos que trabalhar essa lei de amor e de caridade dentro de nós. E diz assim: lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concordância e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando ódio e rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão.
Então, se a caridade é a lei de todo cristão, a caridade é oriunda do amor, então que nós temos que ser sempre fraterno com o outro, conosco e para com o outro também. Aí nós vamos crescendo. E a única pessoa que ganhará com isso somos nós. Porque nós vamos progredir mais rápido. Vamos ter mais oportunidade de progredir. E com isso também, nós também teremos mais oportunidade de ajudar o outro que ficou na retaguarda, que não estava perceptivo. Então, nós podemos voltar a ajudar o outro na condição de missão, na condição de missionário. Vide Chico Xavier. Divaldo, que aí está, trazendo todas essas informações para todos nós. Aí, então, chegamos na cólera. Então, o egoísmo, o orgulho, como eu disse, é um instinto de conservação. Então, para que nós pudéssemos crescer, nós utilizamos do instinto de conservação dentro de cada um de nós. E o instinto de conservação, o que é? É a questão 702 do Livro dos Espíritos. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente maquinal, em outros ele é raciocinado. Se nós utilizarmos o nosso instinto normalmente, nós crescemos mais do que nós utilizarmos o amor e a fraternidade. Se nós colocarmos dentro de nós a conservação, esse instinto, automaticamente, se ele estiver totalmente voltado para o amor, nós estaremos sempre prontos a apoiar e a ajudar ao outro. E aqui no nosso livro, um livro que é o Consolador, livro esse que também faz parte das obras de Francisco Cândido Xavier e que está sempre presente em todos os nossos estudos, na questão 181 sobre a cólera, ele nos diz assim, 181, como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A resposta, a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então, lá nos antanhos, lá no nosso início, 200, 500, 1000 reencarnações, lá no nosso início, nós estávamos com essa cólera, com a ira, o orgulho, o egoísmo presente dentro de nós. E era utilizado como meio de conservação. Mas à medida que nós vamos nos depurando, a razão vai chegando para cada um de nós, nós também temos que ir peneirando todas essas nossas virtudes, para que nós possamos ficar mais light, mais entendível da lei de Deus. Não ser necessário pegar a força, e sim já utilizar o meio prático para angariar o que nós queremos através do trabalho, através do bom discernimento. E continuando diz assim, a energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos violentos, é um vinho envenenado de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargosos, aqui está falando ressaibo quer dizer vestígios. Então, é igual aquela pessoa que bebe vinho demais, se embriaga, no outro dia ele ainda continua sob o efeito daquela bebida ainda. Então, quer dizer, nós temos que estar sempre convivendo com o bem-estar de cada um, convivendo com a sociedade, para que nós possamos estar sempre light diante de todos. Aí fala-se também aqui para nós, no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor.
que diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Então, quanto mais nós amamos, quanto mais nós praticamos boas obras, nós vamos crescendo, vamos alcançando meios melhores para nós nos edificarmos. É como muitas das vezes, erroneamente, todos nós falamos assim: fulano achou um dinheiro de uma pessoa ali, é muito bobo, ele foi lá e entregou. Esse que fez isso, automaticamente, ele já está vivenciando a lei de amor de Deus. Ele quer o que é seu. Aquele que não lhe pertence, pertence a alguém que teve o mesmo esforço do ganho como ele mesmo tem. Então, isso aí já acordou para essa lei. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Se todos nós, não vamos falar em termos de dinheiro não, se todos nós varrêssemos a frente da nossa rua, a rua toda estaria limpa. Se todos nós tirássemos um pouquinho e desse para aquele que pouco tem, através de cestas básicas, etc., nós estaríamos melhor com nossos irmãozinhos da nossa sociedade e etc. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires inebriados de esperança descerem ao circo. Quando Jesus falou em amor, fraternidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e cada um naquela época visando apenas o seu bem-estar, o seu lado material, o tudo é meu, você nada. Então ele bateu de frente com todos, porque poucos pensavam naquela forma. E ele veio enaltecer uma qualidade do ser humano inerente no planeta, mas que estava esquecido. E ele veio trazer isso para nós. Conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos fala para nós também, Jesus ele não veio trazer nada para nós. Fala para nós que ele veio relembrar para nós aquela lei de Deus que está na nossa consciência. Pode observar que tudo que Jesus falou naquela época, a gente para e pensa, está tudo aqui. Ó. Nós que não trabalhamos aquela lei, nós que embotamos aquela lei e não colocamos para fora para não auxiliar o outro, ficar contido dentro de si. Então ele veio relembrar, enaltecer aquilo que estava lá parado, esmaecido na nossa consciência. E aqui fala assim também para nós: a cólera é o orgulho que faz com que a criatura se julga superior ao que realmente é. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, fala assim para nós: qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Falo do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. À primeira vista, ele parece mesmo dar a esses vícios uma duplicação de atividade, desenvolvendo a ambição e o apego. A seu turno, incita o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. Aqui no planeta Terra é um planeta que nos educa e nos orienta sempre. Aqui no planeta Terra não tem santo. O que temos aqui, irmãos, todos, que está nesse processo de aprendizado. Nós viemos aqui agora, vamos dizer assim, com 70% de orgulho, 50% de egoísmo, 40% de cólera. Viemos aqui, trabalhamos, nos educamos. Quando nós retornamos para a espiritualidade, nós lá estudamos, avaliamos tudo que nós fizemos e voltamos novamente. Só que ao invés de 70, 60 e 40, nós já viemos com 60,
55 e 38. Então nós vamos nos trabalhando ao pouco. Ninguém elimina essas virtudes de uma hora para outra. Ninguém perdoa o outro de imediato. Como nós vemos muito nas nossas mesas desobsessivas, como você fala para me perdoar ele? Eu falo, não, eu falo para você perdoar, não. Eu falo para você trabalhar o perdão em você em relação a. Porque perdoar de imediato é difícil. Mas nós temos que trabalhar esse perdão dentro de nós. Então nós desencarnamos, vamos lá, aprendemos na espiritualidade, voltamos geralmente no lar. E ali procuramos nos amar, procuramos nos trabalhar para que nós vamos aos poucos vencendo aquele mal que foi causado um ao outro. Aí nós vamos crescendo. Aí continuando aqui, fala assim para nós. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos faz perder o sangue frio e a razão que vos aconselha ao bruto. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Então, nós somos orgulhosos por natureza nossa. Ainda esse sentimento ainda se faz presente em nós. Mas não é por causa disso que nós temos que deixar ele florescer. Nós temos que o trabalhar. Aí aqui para nós, fala assim para nós, aqui para nós. O orgulho decorre da ilusão provocada pelo egoísmo, que nos leva a acreditar que essa nossa personalidade temporária é muito importante, especial e superior aos demais com que convivemos e interagimos. Então, tudo isso que eu falei são temporários. Os percentuais, nós vamos trabalhando eles e eles vão diminuindo. Nós viemos aqui, caímos nos embates, feliz daquele que consegue ter um bom embate com o outro, retorna à espiritualidade e volta aqui novamente. Então, quando nós falamos aqui também da cólera, existe dois tipos de cólera. Existe aquela cólera, como tem muita pessoa vai para um determinado lugar, tem que tomar vacina por uma determinada cólera, que é a ciência. Mas também nós temos a cólera que está embutida dentro de nós. E essa cólera que está embutida dentro de nós temos que trabalhar ela através do amor, através do bom serviço. Conforme a irmã falou, através de vir aqui exercitar o amor, colocar para fora aquela vontade de ser útil ao outro, se fazer presente nas necessidades do outro. Aí nós estamos nos trabalhando. Muitas das vezes a gente acha que a gente está doente quando a gente chega perto de um, que ele nem sequer tem dinheiro para comprar o remédio e está doente, a gente se sente que a gente está com a saúde total. Aí nós mesmos vamos nos trabalhando. Dr. Herman fala para nós que Jesus trata o doente com o doente, que aí nós vamos entendendo aquele que está à nossa frente. Qual a solução? A solução do tratamento da cólera, trazida pelo Espírito, é buscarmos a nossa transformação interior. Estou com raiva. Chego dentro de casa cuspindo marimbondo. Chega antes de chegar em casa, faz uma prece, pede apoio aos guias espirituais, pede ajuda. Jesus nos ajuda, Jesus tem os seus mensageiros que nos ajudam. Jesus tem um guia espiritual junto a cada um de nós para nos ajudar. Mas nós, não, sou muito macho, não preciso de nada disso. Só vivo tropeçando. Mas Ele está aí para nos ajudar. E tanto é que Ele está aí para nos ajudar, que Ele quer que nós cresçamos. Que conforme nós fomos confiados a Jesus, foi um grupo confiado a Jesus, Deus nos confiou a Jesus, Ele quer que nós voltemos ao grupo. Nós nos transviamos da lei, Ele quer que nós retornamos ao grupo novamente. Conforme Lucas fala para nós, Jesus nos conhece pelo nome. Na Bíblia mesmo fala, não cai sequer um fio de cabelo da nossa cabeça que o Pai não saiba. E continuando, fala assim para nós, se assim não fosse, seria negar a lei de progresso, a que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos
a lei de progresso. Nós estamos envolvidos nesse progresso constante, que os espíritos e a espiritualidade servem para nós. Continuando na solução, diz assim: é trabalhando um pouco mais a nossa vontade, vencermos a nossa tendência de nos encolerizarmos, evitar a cólera. Nós já observamos, já vimos irmãos que não tem nada que fazer, soca a parede. Está falando com alguém no telefone que não chegou dentro do entendimento que ele queria, ele soca o telefone no chão. Então aí eu te pergunto, quem está do lado desses irmãos? São espíritos que têm a mesma tendência. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos fala para nós. Ali, nós estamos envolvidos de acordo com como nós pensamos, com os nossos atos. Se nós estivermos bem relacionados com os espíritos amigos, nós estamos bem relacionados com esses amigos também. E na questão 460 fala assim para nós, do Livro dos Espíritos. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto, e com frequência muito contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. Vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então tem duas ideias se confrontando constantemente. A nossa e dos espíritos. São bons espíritos? Não. São espíritos que eles ainda não alcançou o entendimento da vida, da verdadeira vida, da vida de escola, da vida de espírito puro, que eles nos atrapalham. Os bons espíritos estão do lado, querendo que nós cresçamos. Então, nós temos que estar sempre atentos para que nós possamos crescer. Para nós estarmos sempre atuantes diante da lei de Deus. Eu estou lendo aquele livro, 65 anos de mandato de amor, de Francisco Cândido Xavier. Quando ele fez 65 anos de mediunidade, trabalho na mediunidade, aí fizeram esse livro para ele. Então um repórter perguntou a ele assim: Chico, eu não entendo você. Você é uma pessoa reconhecida no meio da espiritualidade, dos espíritos, no planeta Terra, e você fica cheio de remédios. Você tem medo de desencarnar? Aí, com aquela paciência total dele: não, meu irmão, eu tomo esse remédio para me prorrogar o máximo que eu puder a minha vida aqui. Porque existe 3 para reencarnar enquanto um está reencarnado. Se eu for para lá, vai demorar eu voltar. Então eu vou fazer o máximo para que a minha vida aqui permaneça o mais tempo possível, para que eu possa aproveitar e trabalhar mais nos processos da minha evolução, em processo da caridade com o próximo. Então, olha o entendimento. Temos a ciência a nosso dispor também, para que nós possamos crescer, permanecer o maior tempo possível aqui, para que nós possamos ser mais aproveitados por esse espírito que aqui está. Entendeu? Aí, continuando, fala assim para nós. No mesmo texto citado no princípio, Kardec nos coloca que o egoísmo e o orgulho nasce desse sentimento natural. Então, o que nós queremos aqui passar para vocês, cólera, ira, orgulho, egoísmo, existe. Existe mesmo, mas eles têm que ser trabalhados por nós. Porque nós viemos lá dos primórdios. Viemos lá daquele princípio forte, do hominal.
E olha como nós já somos hoje. Já temos o bom discernimento, já temos até o direito de pensar bem, e naquela época a gente tomava, não pedia. Aí continuando aqui, diz assim para nós: se pensasse que a cola não serve para nada, que altera a saúde, compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima. Mas existe ainda uma consideração que deveria detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não deve sentir remorso por fazer sofrer as pessoas que mais ama. E que remorso mortal não sentiria se, em um acesso de fúria, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender por toda a sua vida? Quantos irmãos nossos, nós tivemos a oportunidade no passado de visitar pessoas que estavam na cadeia. E eles falavam para nós: se eu tivesse pensado 10 segundos, eu não estaria aqui. É isso aqui, ó. É o que o remorso mortal não sentiria se, em um acesso de fúria, se ele não tivesse tomado aquela posição. Quantas posições, quantos momentos nós tomamos certas soluções, resoluções, que depois nós nos arrependemos. Muitas. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa errada, nós tomarmos qualquer impulso, façamos, como está até no filme de André Luiz, colocamos a água na boca para não responder, mas vigiamos o pensamento também. Porque, conforme vocês viram aqui, temos 2 pensamentos: o nosso e dos espíritos que estão do nosso lado. Então, se nós colocarmos a água na boca e fazer uma prece, automaticamente nós vamos continuar com esses 2 pensamentos, o nosso e dos espíritos. Só que na prece que nós fazemos, nós aproximamos aqueles bons espíritos conosco, que eles vão pensar junto a nós, e nós vamos fortalecer, alavancar a nossa atitude, os nossos atos. Aí continuando, diz assim para nós: em suma, a cola não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender os esforços para dominá-la. Antídoto para dominar a cólera, a ira, o orgulho, o egoísmo, a prece, o trabalho no bem. Deixar a televisão e procurar um trabalho no bem para fazer. A melhor coisa que tem. E nós estamos assim também, exercitando o nosso lado moral, fortalecendo a nossa aproximação com esses bons espíritos que estão ansiosos para se aproximar de nós. Estamos fortalecendo nossos guias espirituais que estão colados a nós, pedindo que nós se mexa, faça alguma coisa de útil. Faça alguma coisa para que você possa se melhorar diante das leis do Pai. O espírita, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Nós espíritas, entrou no centro espírita, assistiu uma reunião espírita, já tem responsabilidade. Nós sabemos as consequências dos nossos atos. Nós sabemos sim. Tudo que nós fizemos, se assistimos a uma reunião pública, nós já sabemos. Nós já sabemos porque a doutrina espírita ela é objetiva e clara para todos nós. Doutrina espírita não tem subterfúgio, é clareza e traz para nós o que somos hoje, o que fomos no passado e que nós seremos no futuro. O que nós somos hoje é um acúmulo do nosso passado,
Às vezes a gente fala assim, eu queria saber quem eu sou. Pense o que você faz, as suas tendências, e você sabe o que você foi no passado. O que eu quero ser no futuro? Analise os seus projetos de hoje e as suas obras de hoje. É o que seremos no futuro. Então, irmãos, vamos procurar trabalhar dentro de nós essas boas virtudes. Vamos procurar sempre chamar Jesus, falar de Jesus mesmo. Me ajude, meu irmão, que Ele nos ajudará. Certa feita, uma pessoa falou assim para mim, se você quiser assistir palestra de Jesus, é só você pedir. Eu pedi mais ou menos uns 2 meses, foi até rápido. E eu me vi em um determinado campo, assistindo a palestra de Jesus, mas eu sabia que era Jesus, mas em um telão, tipo live ou coisa parecida. Mas quer presente maior para alguém que acredita no futuro, acredita que é um ser imortal, acredita que a doutrina espírita é o futuro de nossas religiões, é o futuro do nosso aprendizado? Nada melhor do que ter a certeza de que nós realmente estamos envolvidos com esses benfeitores espirituais que querem só o nosso bem. Acredito que tenha trazido, pela intuição desses espíritos amigos que aqui estão, alguma coisa que venha a fortalecer o pensamento, os ideais, o procedimento de cada um de vocês. E pedimos que os benfeitores da casa, nosso querido irmão maior Jesus, fortaleça a todos nós, para que possamos ser sempre, amanhã, depois de amanhã, os melhores junto a nós e junto aos nossos próximos. Paz a todos. Obrigada, Galhardo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Gostaria só que, se tiver alguém que tenha chegado depois dos avisos, que esteja sentado lá de fora ou na parte de trás, que passe para cá, para o salão, para que possa receber o passe. Vamos pedir aos médios que se coloquem, por favor. Vocês que já receberam o passe de tratamento também, aproveitem esse momento, elevem seus pensamentos, vibrem, peçam, por favor, aos seus guias espirituais, que possam ajudar nesse momento, que o tratamento aqui dentro continua. Vamos pedir ao Jesus, ao nosso médico maior, a esses espíritos amigos que já se encontram aqui desde tão cedo preparando o ambiente para receber a cada um de nós, que possamos receber todos os fluidos necessários para o nosso refazimento. Pedimos também aos médiuns que possam doar, junto com esses espíritos, o melhor para os nossos irmãos que nesse momento aqui se encontram. Que nós possamos, Jesus, estar com o nosso coração aberto, nosso pensamento elevado em Ti, para que possamos receber o melhor. Graças a Deus. Que possamos receber as melhores vibrações nesse momento. A gente vai falar de transitoriedade, mudanças. Essa palavra já nos remete ao pensamento de como erramos quando damos valor ao ter, à posição social que ocupamos. Transitoriedade. Se considerarmos o hoje, nessa encarnação, eu tenho bens, mas eu posso deixar de ter. Eu sou
mas posso deixar de ser. Eu tenho saúde, posso deixar de ter. Tenho a beleza, posso deixar de ter. De que me adiantaria ter orgulho? Olha o quanto essa posição é transitória. Pode nos levar a pensar quando falamos de outras vidas, né? Outras encarnações, já que são vidas sucessivas, né? Agora vamos pensar no lado positivo da história. Essa transitoriedade também diz muito sobre as dores. Os sofrimentos que enfrentamos são passageiros. As dores são transitórias até que aprendamos a lição. Passamos por situações que necessitamos. Às vezes, as lutas são grandes. Muitos acreditam não suportar, mas Jesus sempre acalma o coração. Segundo Chico, a alegria não é passageira? E a tristeza, a mesma coisa, Tudo passa. Agora pensemos, na nossa encarnação, dura o tempo que necessitamos para experimentarmos nossas expiações e provas. Mas, apesar de não sabermos ao certo o período e qual tempo vamos levar nesse planeta, porque vai demandar também um esforço e ele é individual, já sabemos que essa estada aqui também é transitória. Uns mais rápido, uns retardando um pouco mais. Vamos experimentando toda essa transitoriedade desse planeta. E isso em busca do aperfeiçoamento moral, gente. E para onde a gente vai, planeta de regeneração, um dia, também é transitório. Somente não passa, somente não modifica, é Deus que é eterno. Nós, espírito, vamos nos transformando. E essa transitoriedade é para a nossa evolução. Vamos acreditar nisso. Que assim seja. Deus nosso Pai, doce meigo Jesus, espíritos amorosos que nos trouxeram até aqui, espíritos amorosos que aqui já nos aguardavam. Te agradecemos por mais uma vez termos vencido as nossas dificuldades e termos chegado até a Tua casa, Senhor. Continuamos pedindo que fique conosco, nos leve de volta aos nossos lares, em paz, e que ao chegarmos aos nossos lares, possamos continuar com essa paz em nossos corações. Possamos ser um ponto de luz onde quer que estejamos. Que nós possamos agradecer também a todos esses espíritos, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, e a todos esses espíritos que formam essa coluna, que sustentam a nossa casa. Agradecemos por todo esse amor recebido e pedimos que continue conosco. Pedimos a Jesus, agradecemos por todo o teu amor, mas pedimos a Deus a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje do teu Evangelho, Senhor. Graças a Deus.